Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast, Endócrino DaniCast. Eu sou a doutora Daniela Iop, endocrinologista, e hoje eu vou falar sobre um tema que aparece o tempo todo no consultório, o hipotireoidismo. Vou abordar sobre o diagnóstico, tratamento, alguns temas um pouco mais polêmicos sobre existe dieta da tireoide, uso de T3, se tem alguns alimentos que são ruins para a tireoide, qual que é a dificuldade de tratamento do hipotireoidismo e algumas coisinhas a mais. Como eu tô hoje aqui sem convidados, eu vou contar com a ajuda do meu produtor, o Guilherme. Então, de vez em quando, a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho. Acho que o Guilherme separou algumas perguntas que eu nem sei direito o que ele vai perguntar, né, Guilherme? Porque nas outras vezes eu perguntava para ele, ele falou que não sabia responder, agora só ele vai me fazer pergunta. É isso, Guilherme? É isso mesmo, doutor. Então, tá certo. Então, vamos começar então falando o que é hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando acontece uma redução na concentração dos hormônios tireoidianos ou uma redução na ação desses hormônios. E existem vários tipos de hipotireoidismo. Existe o tipo de hipotireoidismo subclínico, que é quando a gente tem dois principais hormônios, o TSH e o T4 livre. E nesse hipotireoidismo subclínico, o TSH ele eleva um pouco e o T4 livre ainda fica dentro da normalidade. Isso a gente chama de hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo clínico, que é o que a gente chama de hipotireoidismo primário franco, é quando a gente tem um problema na própria tireoide. Então, acontece uma elevação no TSH e uma redução no T4 livre. Então, já vai ser um hipotireoidismo mais importante, onde já aconteceu redução, né, nos hormônios tireoidianos. Lembrando que a tireoide ela produz, né, o T4 e o T3 e existe a liberação do TSH numa glândula chamada hipófise e ela vai estimular a tireoide. Então, a primeira coisa que acontece quando o hipotireoidismo começa a surgir é uma elevação no TSH, que tenta estimular essa tireoide para ela produzir os hormônios. E uma dúvida muito comum é por que a gente não pede T3 de cara? Na verdade, a triagem do hipotireoidismo ela pode ser feita somente com TSH, porque ele vai ser o primeiro a se alterar. A última alteração vai acontecer no T3, porque primeiro acontece uma conversão, começou a elevar o TSH, né? E aí, para a gente não deixar o hormônio ativo, quem que é o hormônio ativo? É o T3. Baixo, que é aquele que vai ter ação no organismo, o que o organismo começa a fazer? Converte T4 em T3. Então, ele vai ser o último a se alterar. Então, com o TSH, a gente já consegue fazer a maioria dos diagnósticos e depois vai se alterar o T4. E depois vai vir o T3. Então, ele não é obrigatório para fazer esse diagnóstico. Mas existe um caso específico onde a gente não vai conseguir fechar o diagnóstico somente com TSH, que seria o hipotireoidismo central. O hipotireoidismo central é quando acontece uma dificuldade da liberação do TSH. Então, esse TSH ele vai vir inapropriadamente normal, ou seja, ele vai vir normal ou baixo, ou um pouquinho mais alto, mas para um T4 livre muito baixo. Mais baixo. Como é que funciona essa relação? Como o TSH que estimula a tireoide a produzir hormônio tireoidiano, essa relação ela é uma relação logarítmica, ou seja, numa redução de 50% do T4, acontece uma elevação de 100 vezes do TSH. Então, teria que ter uma elevação muito maior de um TSH para um T4 livre normal. Isso a gente chama de um hipotireoidismo central, que o problema está aqui no sistema nervoso central. Só que é um hipotireoidismo muito mais raro. Doutor, então assim, o hipotireoidismo, ele é realmente tão comum assim? Ou é uma impressão, é uma onda que causa na internet? Não, o hipotireoidismo ele é uma doença bem prevalente, né? A prevalência ela pode variar de acordo com a população estudada. Tem estudos que mostram até de 0,4% até 8% da população. Isso depende também se é um hipotireoidismo realmente franco, realmente um hipotireoidismo sem ser subclínico, né? O hipotireoidismo subclínico ele é o mais comum. E essa prevalência ela aumenta muito mais nas mulheres. Então tem aquele perfil clássico de que tem mais chance de se desenvolver? Sim, tem sim. Os fatores de risco, né, ser mulher. Mulher, ela tem muito mais chance de ter hipotireoidismo, de 5 a 10 vezes mais chance do que o homem. Com a idade, a gente também tem mais chances de desenvolver, então pessoas com mais de 60 anos vão ter mais chances de desenvolver hipotireoidismo. Quem tem alguma doença autoimune, a gente vai falar um pouquinho sobre Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo, que é uma doença autoimune. Então, se a gente tem outra doença autoimune, a gente tem mais chances de ter outra doença associada. Então, ter uma doença autoimune é um fator de risco. Quem já teve alguma doença na tireoide, outra doença,
né, também tem mais risco. Alguns medicamentos podem influenciar na ação da tireoide, como lítio, amiodarona, então isso também aumenta o risco. Ter recebido alguma radiação nessa região do pescoço. Antigamente, também em locais que tinham deficiência de iodo ou excesso de iodo, então isso também são fatores de risco. Então, se você tivesse que explicar de forma bem simples, o que exatamente acontece no corpo quando a pessoa tem hipotireoidismo? Certo, eu vou usar aqui uma analogia, né, como se a gente fosse uma cidade, a tireoide fosse uma central de energia. Então, quando ela começa a falhar ali, a parar de funcionar, a reduzir ali o fornecimento de energia, vai ficar tudo mais confuso, né, vai ficar mais lentificado. Então, ela é como se fosse uma central de energia e vai mandar também como deve funcionar, né? Então, dá ali meio que o ritmo, né, para tudo. E aí vem os sintomas, né, pra gente entender um pouco dos sintomas. Então, quem tem o hipotireoidismo vai ter um pouco mais de cansaço, o intestino pode ficar um pouco mais lento, dando constipação, que é dificuldade de ir ao banheiro. A pessoa pode ter uma pele mais seca, porque a pele ela começa a não se renovar ali de maneira adequada. Pode ter anemia também, porque tem influência ali nas células do sangue. Pode ter aumento de colesterol. Então, pode ter diversos sintomas, cansaço, sonolência. Então, são diversos sintomas exatamente por causa disso, né? Que é como se fosse ali aquela central de energia. Então, vamos lá, cansaço, ganho de peso, desânimo. Como é que a pessoa ela consegue diferenciar esses sintomas da vida normal, digamos assim? É verdade, isso é uma dúvida bem comum. Com muita frequência aparecem, né, pacientes no consultório, doutora, eu tô cansada, eu tô ganhando peso, é da tireoide? É difícil mesmo a gente diferenciar, porque várias coisas geram cansaço, né? Não durmo direito, eu tô estressado, eu tô vários afazeres, né? A vida hoje em dia com tanta comida disponível, que gerando ganho de peso, mais sedentarismo, então muita coisa geram esses sintomas, né? Esses sintomas que a gente fala são inespecíficos. Então, a gente sabe que o cansaço da tireoide não vai ter essas causas específicas, né? Pode estar associado, então geralmente vai ter aquele paciente que não acha uma causa mesmo, né, específica. Mas ele não adianta a gente se fixar no sintoma, a gente precisa dosar, tem que ser o sintoma associado a alguma alteração no exame laboratorial. A gente não fecha o diagnóstico somente com os sintomas. Como eu falei, né, os sintomas eles são inespecíficos, a gente precisa associar os sintomas junto com os exames laboratoriais. E a gente vê muito, doutora, na internet, que as pessoas dizem assim, eu tenho hipotireoidismo, eu ganho muito peso. Isso é verdade ou é mito? O Ronaldinho, né? Ronaldinho assim, é clássico, né? Ronaldinho ganhou muito peso porque teve hipotireoidismo. A gente sabe que não foi, né? O Ronaldinho, por exemplo, ficou sedentário, parou de jogar, e aí ele jogou toda a culpa no hipotireoidismo. Na verdade, o hipotireoidismo, né? Aquele hipotireoidismo bem importante, franco, que ele leva muito, né? A redução intensa ali dos hormônios tireoidianos, ele vai promover, sim, um ganho de peso, mas não é um ganho de peso importante. Gira em torno de 2 a 5 quilos e não é de gordura, é de inchaço, porque acumula uma substância que gera mais acúmulo de líquido no organismo. Então não vai ser de excesso de peso. Mas aquela pessoa que está com hipotireoidismo, que está mais lenta, que está mais cansada, ela vai fazer menos exercício, às vezes ela até vai se alimentar um pouco mais para tentar buscar alguma energia. Então pode estar associado ali até com algumas mudanças de hábitos, né, que ela vai ter, que vai estar mais cansada. Mas o hipotireoidismo em si, ele não leva um grande ganho de peso, isso é um mito. E aí, falando sobre a principal causa do hipotireoidismo, é aquela doença autoimune chamada tireoidite Hashimoto. Hoje em dia, com a internet, assim, ficou muito popularizada, né, é um termo aí que as pessoas conhecem mais. Então, o que é essa tireoidite Hashimoto? É quando a gente tem um processo autoimune onde o nosso próprio organismo começa a atacar a tireoide e começa a destruir a tireoide, fazer com que a tireoide fique inflamada. E essa inflamação, essa destruição que vai acontecendo ali na tireoide, leva a tireoide a produzir menos hormônios. Pode levar. Na verdade, não é todo mundo que tem a tireoidite Hashimoto vai ter o hipotireoidismo, né? Mas acontece então esse ataque à tireoide, que é a principal causa do hipotireoidismo. A gente tem alguns exames que a gente pode fazer para a gente diagnosticar a tireoidite Hashimoto. Então a gente vai dosar esses autoanticorpos no sangue, que seria o anti-TPO, que é o mais específico da tireoidite Hashimoto, e também tem o anti-tireoglobulina. Mas
ter esses autoanticorpos não significa que a pessoa vai ter o hipotireoidismo. Então, se alguém, por acaso, dosou esses anticorpos e viu que estava positivo, a gente precisa ver como é que está a função da tireoide. Então, a gente vai dosar a função da tireoide e vai ver se tem alguma alteração. E se tiver autoanticorpos positivos e não tiver a função tireoidiana alterada, a gente vai ter que ficar acompanhando mais frequentemente. Né, essa tireoide para ver se ela vai ter alguma alteração. Outro exame que a gente pode lançar a mão para a gente ver se tem alguma característica dessa tireoidite Hashimoto seria o ultrassom da tireoide. Eu costumo usar o exemplo, mas esse exemplo não pode ser utilizado hoje em dia para todo mundo, só para as pessoas que já viram uma vez na vida uma TV preto e branco. Eu não sei se você já viu, Guilherme, TV preto e branco, acho que não é da sua época. Costumo falar que no ultrassom aparece como se fosse chamuscado igual a TV preto e branco. Mas esse exemplo não vai servir para todo mundo, né? Mas é assim, como se tivesse... Era para ser uma coisa bem homogênea e tem como se fosse uns pretinhos, assim, meio mal sintonizado. E também... no ultrassom ele parece que tem nódulo, mas na verdade não é nódulo. Então às vezes até confunde com nódulo, mas a gente chama de pseudonódulos no ultrassom. Então é uma característica aí também da tireoidite Hashimoto. Doutora, então assim, existem outras causas além do Hashimoto? Sim, né? Como eu falei, o hipotireoidismo, a causa mais comum é Hashimoto, mas existem outras causas, né? Existe o hipotireoidismo central, que pode ser por algum tumor lá na região da hipófise, que é essa glândula que fica lá no sistema nervoso central. Existem pacientes que tiram a tireoide por algum câncer de tireoide. Existem pacientes que tiveram alguma tireoidite, outras que não essa, onde acontece uma destruição, principalmente por causa viral, e essa destruição às vezes pode evoluir para um hipotireoidismo. Quem fez radiação também vai ter maior chance, né? Então existem sim outras causas de hipotireoidismo que não só Hashimoto. Pacientes que nascem sem a tireoide, por exemplo, que tem hipotireoidismo desde a infância. Então tem algumas doenças genéticas também que causam hipotireoidismo, então tem várias causas. Mas a mais comum é Hashimoto. Doutora, e como é que a gente trata o hipotireoidismo? Quando a gente descobre, é um tratamento para a vida toda? Como é que funciona? Então, depende muito do paciente, né? Se for um paciente que já está com aquele hipotireoidismo mesmo bem importante, que já faz uso há muito tempo, esse vai ter que usar para a vida toda. Eu falo para o paciente assim, a gente não faz coisas todo dia, a mesma coisa, por exemplo, escova o dente todo dia, toma banho todo dia, a gente não fica reclamando o tempo todo que vai ter que fazer essas coisas, porque a gente tem que fazer, a gente nem pensa e faz, virou hábito, né? Agora, quando a gente fala do hormônio tiroidiano, tem que colocar na vida dessa maneira também para alguns pacientes, mas nem todo mundo. Às vezes teve aquele paciente que teve algum hipotireoidismo subclínico, que não tinha anticorpos positivos, a gente tratou por uma fase e depois melhorou, e nem sempre era um hipotireoidismo que evoluiu. Às vezes tem mulheres que precisam receber hormônio tiroidiano somente na gestação, né, que é um hipotireoidismo ali que precisa fornecer hormônio tiroidiano para o bebê, então é só naquela fase da gestação. Então depende muito do caso, né? Nem todo mundo vai precisar tomar para o resto da vida. O tratamento ele é feito com a levotiroxina, que é o T4. Como é que funciona? O nosso organismo ele já vai produzir ali 80% de T4 e 20% de T3. Então a gente vai usar o hormônio tiroidiano, a levotiroxina, que é o T4, e o nosso corpo vai converter em T3 como já é feito habitualmente mesmo. Esse hormônio ele precisa ser tomado, né, cedo, em jejum, tem várias orientações ali para a tomada adequada do hormônio tiroidiano. Então nessa questão de tomar o medicamento, né, tem a questão da dose, ela é meio tentativa e erro até acertar, como é que funciona isso? Então, quando a gente tem o hipotireoidismo subclínico, geralmente a dose é um pouco mais baixa, porque o paciente ele não tá com aquele hipotireoidismo mesmo, né, importante, ele ainda tem um T4 dentro da normalidade, então a dose ela vai ser um pouco mais baixa, geralmente é 1 micrograma por quilo dia, mas depende do paciente, a gente vai entrar com um pouco menos, vai aumentando e vai vendo. Quando é hipotireoidismo mesmo franco, a gente vai entrar geralmente com 1,6 a 1,8 microgramas por quilo. Então não é assim, não. A gente entra com a dose pelo peso e vai ajustando a cada 4 a 8 semanas. A gente precisa rever. Se não tiver ajustado, a gente pode reajustar. Por que não adianta a gente repetir tão rápido? A primeira coisa que se corrige é o T4 livre. O TSH é o último a se normalizar. E a gente vai ter como base ele. Então, ele leva pelo menos umas 4 semanas
para, com a nova dose, ele se ajustar, né, novamente, para a gente ver se essa dose ficou adequada. Então, aí a gente vai ajustando, né? Fez pelo peso, depois a gente vai ajustando conforme tiver o TSH, que é o principal parâmetro que a gente tem. Então, entrando nessa questão da não normalização do TSH, tem algum erro mais comum que você vê no consultório? Por exemplo, a pessoa toma muito café, alguma coisa do tipo? O café pode influenciar, tá sabendo, hein, Guilherme? Então, você não pode tomar com café. Primeira coisa, você tem que tomar com água somente, né? E deixar o café pelo menos meia hora depois. Porque senão o café vai atrapalhar na absorção do medicamento. E o erro mais comum é tomar o medicamento de maneira inadequada. É um medicamento chato para tomar, não é um medicamento fácil. Ele é chatinho, então ele precisa ser tomado cedo, em jejum, esperar meia hora para se alimentar, não tomar nenhum medicamento junto com ele. É um erro muito comum, assim, eu chego, o paciente, toda vez que chega no meu consultório, eu vou rever se o paciente está tomando certo, mesmo que ele esteja há 20 anos tomando. E sempre tem alguma coisinha que eles erram, você acredita? E aí, às vezes, ele coloca naquela caixinha de remédio, não pode, porque fica em contato com a luz, umidade, calor, ele pode diminuir a ação. Não pode tomar com nenhum medicamento e, às vezes, eles não sabem disso. Não pode tomar omeprazol, pantoprazol, nada disso antes. Tem que ser tomado depois. Alguns alimentos também, medicamentos tomados perto também, por exemplo, o cálcio, o ferro. Se a gente tomar, mesmo que não tome meia hora depois, mas se a gente tomar próximo da tomada do medicamento, pode influenciar na absorção. Então, tem vários errinhos de tomada e um erro muito comum, mais comum acho que esse, é não tomar todo dia. Ai, doutora, eu tomo certinho, só esqueço assim uma vez por semana. E não é só, por quê? Quase ninguém sabe disso, mas a meia-vida do medicamento é de 7 dias. E a gente tem um acúmulo ali de dose, mas a gente tem que tomar todo dia. Então, se eu não tomo uma vez por semana, se a gente fizer o cálculo, vai dar pelo menos 15% a menos da dose. Então, e a gente tem assim, ó, levotiroxina, 62,5%. 75. Então, se eu não tô tomando uma vez por semana, e eu tomo, por exemplo, 75, eu tô tomando 62,5. Então, eu não tô tomando a dose que realmente era para tomar. E aí, o que chega? Às vezes, médico que não pergunta isso, né, algum colega que não se atenta a isso, o que ele vai fazer? Aumentar a dose. E aí, se o paciente toma certo, fica com a dose muito elevada. Aí chega assim, o paciente, nossa, minha tireoide é muito difícil de tratar. Porque assim, chega lá, não tomou direito, daqui a pouco toma direito, aí fica aquele zigue-zague quando a gente tem aquele gráfico no laboratório. Porque a TSH vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima. E a tomada correta é o principal erro. Mas nem sempre é simples assim. Às vezes a gente orienta toda a tomada correta, o paciente toma certinho, não esquece, colocou na rotina dele, tá tudo certo, guarda direitinho, tá tudo certo. Mas mesmo assim ele não normaliza, a gente pode estar diante de um hipotireoidismo refratário, que é aquele paciente que tá tomando certo, mas por algum outro motivo não tá absorvendo. Então a gente vai ter que investigar outras causas que possa não estar conseguindo agir, né, o medicamento. E a gente tem doença celíaca, que é uma doença relacionada ao glúten, e aí a gente pode ter dificuldade de absorção. Então, quando a gente tem Hashimoto, por exemplo, a gente tem maior chance de ter outra doença autoimune. Então, a doença celíaca é outra doença autoimune que merece ser investigada se o paciente estiver tomando medicamento e não estiver normalizando. Intolerância à lactose, o paciente que não respeita, né, não tomar coisas com lactose e ele estiver tendo muitos sintomas gástricos, ele pode ter uma dificuldade de absorver o hormônio tiroidiano por conta de não estar seguindo, né, a dieta adequada. Verme, né, ter parasitoses pode ser causa também de dificuldade de absorção. O paciente, ele tomar junto com algumas outras coisas que eu já falei. E a última coisa, só a gastrite atrófica também, que é outra doença autoimune, que é bem comum também, que pode acontecer quando a pessoa tem uma doença autoimune que a gente também precisa investigar. Então tem várias causas, né? Então o médico precisa investigar, né? O endocrinologista ali para investigar por que não tá resolvendo esse hipotiroidismo. Isso é muito importante. Você tá perguntando demais, você não acha não, Guilherme? Ah, doutora, eu estudei bastante só para esse momento. Então vai, Guilherme, faz a pergunta. Então, aproveitando, doutora, que eu fiz o dever de casa, tá? Eu trouxe uma polêmica aqui para você me responder, para responder para quem está ouvindo seu podcast. É o uso do T3. Por que tem tanta discussão em cima disso? Esse é um tema
É bem polêmico mesmo, viu, Guilherme? Como é que funciona? Eu vou explicar direitinho para as pessoas entenderem que não é tão simples assim o uso do T3. A nossa tireoide, ela produz fisiologicamente 80% de T4 e 20% de T3. E o T3 é o hormônio ativo. Então, à medida que o nosso organismo vai precisando, ele vai convertendo nos tecidos o T4 em T3. Então, a grande maioria dos pacientes que fazem reposição de T4, eles não vão precisar de reposição de T3, porque o T4 livre ele vai ser suficiente, não vai precisar do T3. Principalmente se for aquele paciente ali que toma uma dose baixa, nem usa uma dose tão alta, e aí às vezes eu vejo prescrito ali T3 junto, não vai precisar de T3, não tá nem usando a dose do peso, vai prescrever T3, não tem indicação nenhuma, ele ainda tem algum funcionamento da tireoide e não precisa de T3. Mas existem alguns casos que a gente pode cogitar, mas eu vou explicar quais são os cuidados que a gente tem que ter com T3. Então, a gente sabe que tem alguns pacientes que podem ter alguma alteração, um polimorfismo na conversão desse T4 em T3. E aí, quando aquele paciente está com aquele hipotireoidismo mesmo franco, ou então ele tirou toda a tireoide, está repondo o hormônio tireoidiano em doses bem adequada, ele continua e está com o TSH, né, dentro da normalidade, e ele continua ainda com sintomas. Quando a gente excluiu outras causas, a gente pode cogitar o uso do T3, mas não é para qualquer hipotireoidismo não. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o uso do T3. No Brasil, a gente não tem T3 na farmácia, a gente só tem T3 manipulado. E quando a gente já fala da dose da levotiroxina, a gente já fala em dose de microgramas, né? A gente tem ali de comprimido até de 12,5 até de 200 microgramas, mas são microgramas. E quando a gente vai usar o T3, a gente vai usar 20% da dose total que o paciente precisa. Então, se ele precisa ali 100 microgramas, ele vai usar ali no máximo 20 microgramas do T3 e ele tem que ser ainda dividido em 2 tomadas, pelo menos. Por quê? Porque a meia-vida do T3 é em torno de 3 a 4 horas. Então não adianta eu dar T3 só uma vez no dia. Eu preciso dividir em pelo menos 2 tomadas. Aí você imagina na farmácia de manipulação, se tiver qualquer errinho ali, e o T3 é um hormônio ativo. Então o paciente pode ter uma arritmia se ele tomar mais, ele pode ter perda de massa óssea, porque é um hormônio muito mais ativo. Então a gente tem que ter cautela realmente para quem indicar. E tem que ter uma segurança ali nessa questão. Saber prescrever e saber também como é que vai dosar depois, que eu também vejo muito erro nisso. Mas assim, T3 não é para todo mundo, de longe. A maioria dos pacientes não precisa de T3. E tem seus cuidados, porque de maneira inadvertida, você pode levar a arritmia, a problema cardíaco, por exemplo. Você não pode passar T3 para paciente cardiopata, tem um problema cardíaco, gestante, idosos, por causa desse risco. Por isso que o uso mais adequado é o uso do T4 e deixar o T3 para caso realmente muito isolado, né? Muito bem avaliado e o paciente ciente ali desses cuidados que ele precisa ter. Doutora, um tempo atrás eu cheguei até a ver na internet dieta da tireoide. Isso existe mesmo ou é mais um mito qualquer aí da internet? É assim, né? A gente sabe que a tireoide, ela precisa de vários micronutrientes, que a gente precisa de vitaminas, minerais, hábitos saudáveis, vai fazer bem para a tireoide. Mas assim, esse termo, assim, dizer que a dieta, por exemplo, que eu já vi na internet, cura Hashimoto, ou vai resolver o problema do hipotireoidismo, isso não é real, mas a gente precisa realmente. Quem tem, por exemplo, hipotireoidismo, uma doença de Hashimoto, né, ele precisa cuidar também da alimentação, porque senão isso pode piorar realmente a função da tireoide, mas isso não vai curar, não é com dieta que a gente vai tratar o hipotireoidismo, por exemplo, mas a dieta sim é muito importante. Cuidar, né, da alimentação, evitar ganhar muito peso. A gente sabe que quem tem excesso de peso tem mais chances de ter hipotireoidismo, que tem vários micronutrientes importantes para a tireoide, como selênio, que é importante na produção dos hormônios tireoidianos, que está bem presente ali na castanha do Pará. Tem até alguns estudos mostrando que suplementação de selênio pode trazer algum benefício, mas isso não é consenso na literatura. O que eu recomendo é comer
2 castanhas do Pará, por exemplo, se o paciente não tiver nenhum problema, né, em consumo de castanhas, mas sem excesso, porque muito também pode prejudicar, né, o organismo. O ferro também é muito importante para a formação dos hormônios tiroidianos. Então, se o paciente tem deficiência de ferro, por exemplo, e tem um hipotiroidismo, isso vai piorar a situação dele, né? Então, a gente precisa suplementar. O ferro é importante para a formação dos hormônios tiroidianos, então vai ser importante também para a tireoide. Zinco, magnésio também são importantes, a vitamina D, que tem um papel de também imunomodulação, então pode ajudar em doenças autoimunes, mas isso nada em excesso, né? Assim, suplementar. Se o paciente tiver deficiência em doses adequadas, nada que seja em excesso, né? A mesma coisa o iodo. O iodo é super importante ali para a formação dos hormônios tiroidianos. Então, ter uma dieta adequada, né? Em iodo, peixes, alguns legumes, verduras também que tem iodo. Doutora, então o iodo. A gente precisa suplementar iodo? O iodo ele é super importante, né, para tireoide, como eu já falei, mas a gente tem por lei o sal iodado no Brasil há bastante tempo. A cada quilo de sal, a gente tem suplementação de iodo de 15 a 45 miligramas para cada quilo de sal. E a gente precisa, em média, 150 microgramas por dia. Então, uma dieta normal em sal, a gente vai conseguir a quantidade de iodo adequada na maioria dos casos. Lembrando que peixe também tem iodo, né? Por exemplo, se a pessoa tiver uma dieta ali com baixo consumo de sal e ele consumir peixe algumas vezes na semana, a gente vai precisar suplementar realmente quem, por exemplo, consome muito pouco sal ou a gestante, que a gente precisa um pouquinho mais de dose de iodo porque ela fornece ali a questão do hormônio tiroidiano, ela precisa um pouquinho mais de iodo. Pacientes que não consomem alimentos que tenham, né, o sal ali. Mas que a gente vê ao contrário. Pessoas consumindo muitos sódio ali nos alimentos, sal nos alimentos industrializados, tendo excesso de iodo. Excesso de iodo, ele também pode causar problema. Estudos mostram que 300 microgramas ali de iodo na dieta pode levar até a disfunção na tireoide. Então, se a gente exagerar no iodo, como a gente vê às vezes a dosezinha ali de Lugol, que é uma dose excessiva, muito grande de iodo, que alguns médicos orientam na internet, você vê alguém orientando, isso pode levar a problema na tireoide. Então, não façam esse tipo de suplementação. O Lugol, por exemplo, que tem muito iodo, ele tem na medicina somente casos muito isolados, específicos, que a gente utiliza. Que é quando a gente tem um hipertiroidismo, a gente quer diminuir a vascularização para operar um paciente. Você vê aí, não tem nada a ver com dar Lugol para todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E a maioria dos polivitamínicos, eles vão ter de 75 a 150 microgramas de iodo na composição. Claro, a gente tem que olhar, tem uns polivitamínicos normais ali mesmo de farmácia, né? Nem todos têm iodo, mas vários têm. Então, a gente pode lançar a mão ali de um polivitamínico normal, por exemplo, para gestantes, a maioria tem. Então, lançar a mão de um polivitamínico sem precisar de nada dessas coisas de Lugol, de dose excessiva de iodo. Doutor, então, existe algum alimento que quem tem hipotireoidismo, ele realmente deve evitar, deveria evitar? Tem sim, mas a gente não vai fazer demonização de nada. O que acontece? Tem alguns alimentos que têm alguns compostos que competem com o iodo ali na tireoide. Esses alimentos são brócolis, repolho, batata doce, nem lembro todos, mandioca, couve-flor e algumas leguminosas. Mas só se a gente consumir uma quantidade muito excessiva, né, muito grande desses alimentos, e eles têm mais esses compostos quando eles não estão cozidos. A grande maioria, assim, se a gente cozinhar, né, esses alimentos, ninguém vai comer nem mandioca crua, né? Ninguém vai comer brócolis cru. Então, quando a gente cozinha esses alimentos, a gente diminui bastante esses compostos. E numa dieta balanceada ali, em iodo, peixes, a gente não precisa se preocupar com esses alimentos, né? Eles não vão causar grandes problemas. Claro, só se a gente consumir uma grande quantidade e a gente tiver uma dieta muito pobre no sal iodado, por exemplo, né? Aí a gente pode ter problemas. Então a gente deve só tomar cuidado, mas não precisa se preocupar tanto. Não vai comer ali uma bacia, né? Mas fora isso, não tem nenhum problema. Então, perfeito. E quando a pessoa que tem hipotireoidismo, ela trata e não melhora, isso é comum? Não é
comum, a grande maioria se receber as orientações corretas, ele vai se sentir bem, né? Vai ficar bem, a grande maioria fica bem, né? Com tratamento adequado, com as orientações adequadas, vendo o paciente como um todo. E se tiver aquele paciente que não está melhorando, a gente precisa investigar aquelas causas ali que eu já comentei. Aqui já indo ali para o final, né? A gente abordou aqui vários temas importantes ali sobre tratamento, diagnóstico, se existe dieta da tireoide, se existe cura para o Hashimoto. Acho que, não sei se ficou claro, assim, esse seria um tema que eu acho que, só para encerrar, a gente falar, existe cura para o Hashimoto? Não existe cura para o Hashimoto, não existe nada que a gente fale, assim, que vai curar, mas a gente sabe que uma alimentação adequada, um ajuste ali de nutrientes que precisem, né, para aquele paciente, evitar excesso de peso, mas isso não cura, né, a tireoidite Hashimoto. E o tratamento do hipotireoidismo é feito com hormônio levotiroxina, né, e o uso do T3 vai ser só para casos mesmo bem isolados e bem avaliados. Espero que, né, que tenha ajudado aí para quem tem interesse pelo tema. Se alguém achou que isso te ajudou ou achou que isso pode ajudar alguém, encaminhe esse podcast para essa pessoa e se ligue aí nos próximos episódios. Um abraço!